Bom dia, boa tarde, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Irmão, estou aqui para fazer mais um vídeo. Vou estar lendo aqui em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor do gentil na fé e na verdade. Aqui possamos entender a palavra de Deus conforme o apóstolo Paulo, ele recebeu esta revelação do Senhor. E aqui nós possamos observar o quanto Deus ele nos ama, né? Deus realmente não faz decepção, né? Deus não faz realmente diferença de pessoas. Portanto, nós possamos observar que o amor de Deus é muito grande. Voltando aqui ao versículo 4. E quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Portanto, isso que Deus quer realmente de todos, né? Que todas as pessoas, todas as nações, possa realmente procurar realmente a Ele, procurar realmente entender realmente a sua palavra, para que possa realmente ter um encontro com Ele. E, portanto, realmente Ele envia a Jesus Cristo, né, que seria o mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo realmente o intermediário, para que o homem realmente possa chegar a Deus. Tem que realmente ser através de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos para servir de testemunho a seu tempo. Portanto, nós possamos observar que Jesus, ele foi para a cruz. E nós possamos realmente observar que isto realmente é o amor que Deus teve por nós e entregar o seu filho. Para que o seu filho realmente sofresse em uma cruz. Isto a demonstração do amor que ele tem por nós. João 3,16 do Evangelho de São João, que Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho único, né, seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha a vida eterna. Portanto, realmente Deus não, quer que todo homem venha a perecer, não. Deus realmente, ele quer que o homem realmente venha ao conhecimento da verdade, que as pessoas realmente possam procurar realmente o conhecimento, para que possa realmente ter a sua salvação. Isso que Deus quer. Deus não predestinou realmente o homem para perecer, para a perdição, não. Deus predestinou realmente o homem para a salvação e para a vida eterna. Nós possamos observar o relato do apóstolo Paulo, aqui no versículo 7. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor do gentil, na fé e na verdade. Portanto, possamos observar que o apóstolo Paulo, ele foi designado realmente para o gentil. Portanto, realmente, o apóstolo Paulo, ele veio realmente para anunciar, para levar o evangelho realmente ao gentil. Portanto, era o foco dele o gentil. Não dizer que ele não pregasse aos judeus, não ensinasse aos judeus, mas principalmente o gentil. Deus realmente enviaste para que ele pregasse, ensinasse ao gentil, realmente para que o gentil pudesse aproximar de Deus.
Porque, na verdade, o gentio estava sem Deus, estava sem esperança. E, portanto, realmente, o gentio não tinha consideração como povos, como nações, né? Pessoas dignas realmente de ser reconhecidas. Portanto, realmente, os judeus, como seriam, né, eram os primogênitos, até mesmo realmente fazia essas dissensões. E tinha realmente os gentios como imundo, né? Pessoas sem Deus. Mas nós possamos observar que através da cruz, quando Jesus realmente ele vai para a cruz, portanto, realmente o cenário realmente é outro, foi mudado. Realmente veio a consideração aos gentios, os judeus reconhecem que Deus, ele não faz realmente decepções de pessoas, mas que quer que realmente todo homem venha ao conhecimento da verdade. Portanto, vamos observar aqui em Atos dos Apóstolos, vamos observar aqui em Atos capítulo 10, é o versículo 28. E disse-lhe: vós bem sabeis que não é lícito a um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiro. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chames comum ou imundo. Portanto, realmente o gentio era considerado como imundo. Agora, muitos possam até mesmo perguntar, mas quem seria esse gentio? Portanto, segundo o relato da Bíblia, todos aqueles que, né, não vieram, né, que não são judeus, né, todas as nações que não são, né, dos judeus, portanto, realmente são gentios. E aqui nós possamos observar que, na verdade, é a consideração dos judeus com o gentio, né, que estava sem esperança. Né, os judeus realmente tinham eles como imundo. Até mesmo realmente não conversava, não falava com eles, não tinha acesso a eles. Mas aqui possamos observar que Deus realmente está mostrando o seu amor também, né, para o gentio. E nós possamos observar que quando Deus teve um encontro com Cornélio, mesmo Cornélio realmente sendo de Cesareia, realmente não havia consideração pelos judeus. Mas na verdade Cornélio orava, ele tinha fé em Deus. E ele realmente viste uma visão. Né? E naquela visão realmente o anjo manda que ele fosse, né, enviasse um dos seus servos realmente para que fosse até Pedro. E que Pedro realmente, né, pudesse vir a ele. E na verdade realmente ali Cornélio o chamasse. Ao seu soldado, homens realmente que estavam ao seu negócio, a seu serviço, meu dizendo, e envia realmente para ir, para falar com Pedro, para que Pedro realmente pudesse vir até ele. E nós possamos realmente observar que assim foi feito. E quando aqueles homens chegaram realmente até a casa de Pedro, Pedro realmente já tinha orado, ele tinha realmente buscado a Deus, ele estava no seu terraço orando. E ele viste uma visão que descia do céu, um cesto com todos os animais, quadrúpede e réptil da terra. E uma voz que falava com ele: Pedro, mata e come. Portanto, realmente ele não entendeu aquela visão. Mas quando realmente ele está em sua casa, aqueles homens realmente batem em sua porta, chamando por ele. E o Espírito Santo falou com ele: vai aí, não duvida. Do que ele está falando, e tu vai com eles. E portanto, realmente, quando ele abriu a porta, aqueles homens começaram a falar de Cornélio, a visão que Cornélio realmente tinha visto. E portanto, realmente, Pedro não duvidou. E no dia seguinte, realmente foi imediatamente ali para ter um encontro com Cornélio. E muitos realmente, pessoas que estavam com eles. Com Pedro realmente também foi com ele. E a Bíblia fala que Cornélio tinha reunido pessoas mais íntimas da sua família para ter esse encontro com Pedro. E quando Pedro realmente aproxima
da casa de Cornélio, que ele entra na casa de Cornélio. Cornélio imediatamente realmente prostrasse aos pés de Pedro para o adorar. Quem sabe joelhasse ali. E Pedro falasse, não faça isso. Eu sou homem como tu. Eu sou igualmente a ti. Como que ele está falando, adora somente a Deus. Eu não sou digno realmente de adoração. E quando entrou ali, realmente, Pedro começa a falar das Escrituras, começa a falar de Jesus, começa a falar do sofrimento dele, o porquê realmente que ele morresse numa cruz. Portanto, realmente ali Cornélio ainda não entendia essa parte. E quando realmente Pedro explica realmente a palavra de Deus, eis que o Espírito Santo desceu ali, e todos foi cheio do Espírito Santo. Até mesmo realmente Cornélio, realmente com a sua família, receberam o dom do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas. Portanto, nós possamos realmente entender que, na verdade, Deus realmente não faz exceção de pessoas alguma. Ali realmente Pedro começa a entender. Eis que aqueles que estavam com Pedro, que foste com eles, começa a entender. E na verdade, realmente Deus estava chamando realmente também aos gentios para o seu reino, para estar na sua presença. Portanto, nós possamos observar que, na verdade, os gentios estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Eles realmente não tinham acesso a Deus, porque, segundo realmente a lei de Moisés, foi colocada uma cédula, que impedia realmente que os gentios pudessem realmente ter este acesso a Deus. Mas realmente quando Deus chama ao gentio, Deus começa a mostrar realmente os seus sinais e começa realmente a revelar o quanto realmente ele ama todas as nações. E portanto realmente os gentios realmente começam a aproximar de Deus. Começa realmente a chegar também a Deus, para que realmente a obra fosse concretizada realmente na vida deles também. Nós possamos realmente observar que, na verdade, realmente os gentios estavam sem esperança e sem Deus no mundo. Efésios, capítulo 2, versículo 11. Para nós ver realmente a situação que estava nós. A situação estava realmente aqueles que estavam sem entendimento, sem conhecimento e nem tinha possibilidade realmente de aproximar de Deus, Porque na verdade realmente seria realmente naquele tempo. Mas se realmente Jesus realmente não morresse numa cruz, nós estaria perdido. Porque na verdade realmente somente os judeus realmente acharia que eles poderiam ter esse acesso a Deus. E, portanto, realmente os gentios tinham essa desconsideração. O gentio realmente estava como imundo, como pessoas realmente sem valor algum. Mas Deus mostrou que, na verdade, o amor dele realmente é para todos. Aqui em Efésios capítulo 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, vós, os gentios, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamado incircuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feita pela mão dos homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às suas alianças, da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aqui estava a situação do gentio. Estava sem esperança e sem Deus no mundo. Mas através da cruz, Deus fizesse reconciliar tanto os que estavam de perto, como os que estavam de longe. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe,
já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e derribando a parede de separação que estava no meio. Portanto, nós possamos realmente observar que havia uma parede de separação. Isto é uma dissensão dos judeus com o gentio. Portanto, realmente não se comunicava. É como estava realmente sem esperança, como a Bíblia realmente está falando, estava sem esperança e sem Deus no mundo. Mas aqui no 15, na sua cruz desfez a inimizade. Isto é a lei dos mandamentos que consentia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Na sua cruz desfez, Jesus realmente na sua cruz, ele desfez esta inimizade. Na cruz, quando ele foi para a cruz, ele desfez essa inimizade, que tinha realmente dos judeus com o gentio. Na sua cruz desfez a inimizade, isto é a lei dos mandamentos que consentia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, metendo com ela as suas inimizades. Portanto, nós possamos observar que aí realmente o cenário já é outro. Portanto, aqueles que não tinham esperança, passa realmente a ter esperança. Portanto, realmente pela lei de Moisés, se Jesus realmente não tivesse vindo, nós estaríamos perdidos. Todos nós não tinha realmente esse acesso a Deus. Mas através da cruz, Deus realmente derribasse esta parede de separação. Portanto, realmente o que havia era uma ordenança. Vamos realmente observar aqui em Colossenses. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Colossenses capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Portanto, realmente essa cédula era dada, isto era segundo realmente a lei de Moisés. Havia realmente essa separação, havia essas ordenanças, mas só que Jesus realmente, ele desfez, havendo riscado a cédula, ele riscou essa cédula, essas ordenanças, que era contra realmente aos gentios, e o gentio não tinha realmente esse acesso a Deus, e através da cruz, Jesus realmente fizesse reconciliar tanto os que estavam perto, como realmente aos que estavam longe. Aqui nós possamos realmente entender o amor que realmente Deus tem por todas as vidas, por todas as nações, sem fazer realmente dissensões de pessoas. Porque é isso que Deus quer, que todo homem se salva e venha ao conhecimento da verdade. Portanto, realmente Jesus Cristo realmente é o mediador entre Deus e os homens. É um intermediador, é um intermediário, possamos dizer assim. Sem ele, ninguém possa ter esse encontro a Deus. Sem ele, realmente, ninguém possa realmente encontrar o Senhor. Portanto, nós possamos observar que o apóstolo Paulo, ele prega ao gentio, ele realmente foi levantado como apóstolo, aqui no 7. Para o que digo a verdade em Cristo não minto, fui constituído pregador e apóstolo, e doutor do gentio na fé e na verdade. Ele foi constituído apóstolo e doutor dos gentios.
Portanto, realmente, o ministério dele foi mais voltado aos gentios, aqueles que estavam realmente sem esperança e sem Deus no mundo. Mas ele também pregou, ensinou os judeus. Mas realmente nós possamos observar que o foco dele seria realmente os gentios. E os gentios começam realmente a aproximar de Deus, começam realmente a ter acesso a Deus, porque é isso realmente que Deus quer. Que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. Agora, muitos realmente possam até mesmo estar perguntando a si mesmo, ou começando realmente a dizer, mas se na verdade realmente os gentios estavam sem Deus, estavam sem esperança, e como realmente possamos observar, como possamos entender aqueles realmente que antes não conheceu a Deus, aqueles que realmente seria gentil no tempo realmente da lei, que morreram realmente sem entendimento, morreram sem ter realmente esperança. E será realmente o destino deles? Eles realmente vão perecer? Porque eles estavam sem esperança, eles estavam sem Deus no mundo. Não tinha ninguém realmente para pregar para eles. Portanto, havia esta cédula que impedia realmente que o gentil pudesse realmente te aproximar de Deus. Como possamos entender isto? Qual será o seu destino após as suas mortes? Porque ele não teve realmente essa possibilidade realmente de conhecer a Deus. Irmão, nós possamos observar que, na verdade, nosso Deus é justo. O nosso Deus realmente ele é poderoso, né? O nosso Deus realmente é Ele que nos deu realmente o entendimento, Ele que realmente faz a sabedoria do homem, Ele que faz realmente com que o homem possa ser sábio, Ele que faz realmente com que o homem possa ter entendimento, mas realmente há muitas coisas que muitas das vezes realmente não é dado para nós. Mas só que o nosso Deus realmente ele é perfeito, mesmo que o homem muitas das vezes possa até mesmo trazer uma interpretação equivocada, do seu sentido, até mesmo achando realmente que os gentios, aqueles realmente que não teve possibilidade de chegar a Deus, eles realmente foram designados realmente à perdição por não ter esse acesso a Deus. Mas vamos realmente observar que, na verdade, realmente esses será julgado e poderá realmente também ter a sua salvação em Deus. Vamos realmente observar aqui em Romanos capítulo 2, o que a Bíblia realmente mostra. Capítulo 2, versículo 14. Porque quando o gentil ele não tem lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei. Não tendo eles lei para si mesmos, são leis, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, e, acusando-os, quer defendê-los. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens por Jesus Cristo, segundo o seu evangelho. Portanto, nós possamos observar que, na verdade, o gentio estava sem lei. Vamos observar na lei de Moisés, se o gentio não tinha esperança, se havia essa cédula que impedia que eles pudessem conhecer a Deus, a chegar a Deus. Será que eles foram perdidos? Será que realmente eles foram designados realmente à perdição? Não, irmão, segundo o que nós possamos entender aqui do 14, eles realmente foram julgados. Eles realmente vão ser julgados. E vão ser salvos segundo realmente as suas obras. Aqui nós possamos realmente observar que são pessoas que faziam bem, pessoas realmente que tinham um coração bom, mesmo que faziam algumas coisas sem entendimento,
mesmo que estivesse na idolatria, possamos dizer assim. Mas só que para eles, nesse tempo, realmente, se eles realmente fossem pessoas boas, se tivesse o coração bom, realmente seria pessoas que ajudavam o próximo, que tinham amor ao próximo. Eles podem ser salvos segundo as suas obras. Portanto, tem outras coisas que eles faziam que não agradaria a Deus, né? Portanto, realmente eu creio que Deus vai ter eles como, né, inocente. Porque a Bíblia nos mostra em Atos 17:30 que Deus não tendo em conta o tempo da ignorância, né? Porque estava na ignorância, não teve ninguém realmente para ensinar a eles. Portanto, realmente, nessa parte que possamos entender, é que muitos realmente vai ser julgado, né? Naquele dia segundo realmente as suas obras. Porque pessoas até mesmo possam dizer, mas meu avô, né? Ele não conheceu, não teve ninguém que pregasse para eles, né? Naquele tempo as pessoas não ensinavam, né? Não pregavam, né? Não teve ninguém, não tinha igreja ainda. Será que eles foi realmente que eles vão perder a salvação? Irmão, segundo a palavra de Deus, né? Portanto, as pessoas que não teve possibilidade, não teve realmente como entender o evangelho, não teve alguém que pregasse para eles, né? Eles possam realmente ser julgados segundo as suas obras. Agora, hoje é diferente, né? Porque, na verdade, realmente, em todos os lugares as pessoas estão falando de Jesus. Em todos os lugares as pessoas estão falando do que é certo e do que é errado, né? E se as pessoas realmente não querem dar ouvido, querem viver uma tradição, seus costumes, algo que veio dos seus pais, aí sim pode perecer, porque está recusando realmente procurar o que é verdade, aquilo que realmente é certo. Aí realmente não tem mais perdão. Mas para esses não, para esses realmente, né, que seria naquele tempo realmente da lei, né? Eles morreram realmente porque não tinha, eles não poderiam aproximar dos judeus. E através dos judeus é que poderia realmente dar a esperança, ensinamento, falar realmente para eles através da palavra, falar de Deus. Mas só que realmente eles ignoravam e tinham o gentio realmente como imundo, né? Como que seria realmente pessoas que não tinham nenhuma importância para Deus. Porque quando os gentios que não têm lei, né? Porque estava sem lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, tendo eles, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Eles não tendo lei, mas o que eles faziam realmente era algo da lei, porque seria algo bom. Eles não matavam, eles não roubavam, eles não procuravam, eles não tinham realmente rancor com o seu próximo, eles ajudavam o próximo, ele fazia o bem, né? Mesmo que eles estavam sem lei, mas para si mesmo seria lei, né? Porque eles guardavam, né, no coração, eles faziam o bem. E, portanto, para Deus será reconhecido dessa forma. Aqui o 15. Os quais mostra a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defender-os. Os quais mostra a obra da lei escrita em seus corações. Sim, o bem o que ele praticava, o bom aquele que, né? Eles faziam as coisas boas, mesmo sem entendimento, mesmo sem o conhecimento. Mas o que eles faziam realmente era algo que estava na lei. Não matará, não furtará. Ele não fazia isso aí, mas só que realmente, segundo a Bíblia, eles vão ser julgados segundo as suas obras. Não é todos, mas esses que passaram por esse período. Pessoas realmente que muitas das vezes não teve nenhuma instrução, né? Ninguém foi e falou para ele de Jesus, né? Pessoas que realmente morreram sem conhecer até mesmo a Bíblia. Pode ser realmente, naquele dia, julgado segundo as suas obras, pode ter realmente a salvação. Aqui o 16. No dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Portanto, realmente no julgamento, para esse realmente possa ter a esperança. Agora, para o mundo de hoje,
não possamos realmente dizer a mesma coisa, porque todos realmente estão tendo, né, acesso a Deus, todos realmente estão tendo a esperança, né, de ter um conhecimento, né, como Deus realmente falasse, conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Né, nós possamos observar em Romanos 10 e 17 que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Portanto, se alguém recusa ouvir, se alguém recusa realmente observar os mandamentos de Deus, quando a Bíblia realmente fala que algo realmente aborrece a Deus, se as pessoas realmente não procurar realmente afastar desse algo, né, e procurar viver realmente as suas tradições, seus costumes, pode realmente perder a salvação, porque não está valorizando a palavra de Deus, não está acreditando no que Deus realmente deixou escrito na sua palavra. Portanto, realmente a salvação é para todos. Deus realmente quer que todo homem se salve, mas para isso o homem tem que observar os mandamentos do Senhor, mesmo não sabendo ler, mas procura realmente quem sabe ler, né? E faz realmente até mesmo pergunta, né? Começa a fazer realmente, perguntar, como devemos realmente servir a Deus, o que é realmente que a Bíblia fala que nós que ainda não conhecemos a palavra, que nós estamos fazendo, que não agrada ao Senhor, né? E a própria Bíblia vai mostrar. Mas se a pessoa realmente viver na ignorância, mesmo tendo possibilidade de conhecer a verdade, e se ignorar realmente a palavra de Deus, portanto, realmente não vai haver esperança. Amém? Que Deus te abençoe. Você que vai ver este vídeo, que você possa estar meditando a palavra do Senhor. Eu creio que é para edificação, né, de todas as pessoas realmente que vai ver este vídeo. Amém? Fica com Deus, que Deus abençoe a todos.